A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou o Jefferson, seminarista na Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, leremos a Bíblia toda em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas vidas e também na vida da própria Igreja. Nós estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar também o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emumano, ou então pelo facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir e assim receba as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a sua palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua palavra, que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da tua palavra todos te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje, dia 110 do nosso podcast A Bíblia em um ano, iremos concluir a leitura do livro de Juízes, dos seus capítulos 19 ao 21, e também concluiremos o capítulo 6 de Provérbios, nos seus versículos 27 ao 35. Capítulo 19 de Juízes. Havia um levita que migrava pelas encostas da montanha de Efraim. Ele tinha por concubina uma mulher de Belém, de Judá, mas sua concubina lhe foi infiel e o deixou. Foi para a casa do seu pai, em Belém de Judá, onde ficou 4 meses. O marido, levando consigo um criado e um par de jumentos, resolveu ir atrás dela para falar-lhe ao coração e fazê-la voltar. Ela o fez entrar na casa de seu pai. Ao vê-lo, o pai da jovem alegremente foi a seu encontro e forçou o levita a ficar. O levita se deteve com ela 3 dias. Eles comeram, beberam e pernoitaram ali mesmo. No 4º dia, madrugaram, e o genro se levantou para partir. Mas o pai da jovem lhe disse: refaze-te com um bocado de pão, depois podereis partir. Assim, ficaram sentados, os 2 juntos, comendo e bebendo. Então o pai da jovem disse ao homem: aceita passar aqui mais esta noite e fica à vontade. O homem se levantou para partir, mas o sogro insistiu para que pernoitasse ali. No 5º dia, ele madrugou para partir, mas o pai da jovem lhe disse: refaze-te. E assim tardaram, comendo juntos, até o dia declinar. Então o homem se levantou para partir com a concubina e o criado. Mas o sogro, pai da moça, disse: olha, já começa a entardecer, passa a noite aqui. O dia está no fim. Pernoita aqui e fica à vontade. Amanhã madrugareis para viajar e voltarás à tua tenda. O homem, porém, não quis mais passar a noite e levantou-se para partir. Chegou assim à altura de Jebus, isto é, Jerusalém, com o par de jumentos encilhados e a concubina. Estavam perto de Jebus ao declinar do dia. Então o criado disse ao seu senhor: vem, vamos dirigir-nos a esta cidade dos Jebuseus e pernoitar ali. Mas seu senhor lhe disse: não vamos nos dirigir a uma cidade de gente estranha, que não pertence aos israelitas. Continuaremos até Gabaá. E disse mais ao criado: vem, vamos aproximar-nos de uma dessas localidades, Gabaá ou Ramá, a fim de pernoitar.
Assim prosseguiram a viagem, e o sol se pôs quando estavam na altura de Gabaá de Benjamim. Dirigiram-se para lá, a fim de passar a noite em Gabaá. Entraram e ficaram sentados na praça da cidade, mas ninguém os acolheu em casa para passar a noite. Ao anoitecer, chegou um ancião de volta do trabalho no campo. Era da montanha de Efraim. Ele também era migrante em Gabaá, enquanto os homens da cidade eram benjaminitas. Levantando os olhos, o ancião viu o viajante na praça da cidade e perguntou: Aonde vais? De onde vens? O levita respondeu: Estamos passando de Belém de Judá rumo às encostas da montanha de Efraim. Eu sou de lá. Estive em Belém de Judá e estou voltando para minha casa. Mas ninguém me acolhe em casa, apesar de eu ter palha e forragem para os jumentos, pão e vinho para mim, para esta tua serva e para o criado, os quais me acompanham, nada nos falta. Paz a ti, disse o ancião. Tudo de que precisas corre por minha conta. Tão somente não passes a noite na praça. E o fez entrar em sua casa e deu forragem aos jumentos. Os viajantes se lavaram os pés, comeram e beberam. Enquanto estavam à vontade, alguns homens da cidade, filhos de Belial, cercaram a casa, bateram à porta e gritaram para o ancião dono da casa: Faze sair o homem que entrou em tua casa. Queremos abusar dele. O dono da casa saiu e lhe disse: Não, meus irmãos, não cometais esse crime. Depois que esse homem entrou em minha casa, não cometais tal infâmia. Vou trazer-vos minha filha virgem e a concubina do homem. Podeis humilhá-las e fazer-lhes o que parecer bem aos vossos olhos. Mas não façais a esse homem tamanha infâmia. Aqueles homens, porém, não quiseram escutá-lo. Então o levita pegou sua concubina e a trouxe para fora. Eles abusaram dela e a violentaram a noite inteira, até de madrugada. Abandonaram-na ao amanhecer. De madrugada, a mulher chegou, caiu à entrada da casa onde estava o marido, e ali ficou até o dia clarear. De manhã, o marido se levantou, abriu a porta da casa e ia sair para seguir viagem. Então viu sua concubina caída na entrada da casa, com as mãos na soleira. Ele lhe disse: Levanta-te, vamos embora. Mas não teve resposta. Então, compreendendo que estava morta, o homem carregou-a sobre o jumento e foi para onde morava. Chegando à casa, pegou sua concubina e com uma faca retalhou o cadáver dela em 12 pedaços, que enviou por todo o território de Israel. E todos os que viam comentavam: Jamais aconteceu, jamais se viu uma coisa assim desde que os israelitas saíram do Egito até hoje. Refleti sobre isso, tomai uma decisão e pronunciai-vos. Capítulo 20. Todos os israelitas saíram, e a comunidade se reuniu, de Dan a Bersabeia, e até a terra de Galaade, como um só homem, diante do Senhor em Maspa. As autoridades de todo o povo, de todas as tribos de Israel, apresentaram-se na Assembleia do Povo de Deus, uns 400.000 combatentes da infantaria. Os benjaminitas souberam que os israelitas tinham ido a Maspa. Os israelitas indagaram como se cometeu tamanho crime, e o levita, marido da mulher assassinada, respondeu: Eu e minha concubina entramos em Gabaá, cidade de Benjamim, para pernoitar. Os habitantes de Gabaá se levantaram contra mim, cercaram a casa onde eu estava e queriam matar-me. Violentaram minha concubina a ponto de ela morrer. Peguei então o cadáver, esquartejei-o e mandei os pedaços por toda a região da herança de Israel, porque cometeram vergonha e infâmia em Israel. Todos vós sois israelitas, dai, pois, vosso parecer, e tomai uma decisão aqui mesmo. Todo o povo pôs-se de pé como um só homem e gritou: Ninguém de nós irá para sua tenda, nenhum voltará para sua casa. Quanto a Gabaá, faremos o seguinte: subiremos contra ela, segundo o sorteio, e dos homens de todas as tribos de Israel, escolheremos 10 de cada 100, 100 de cada 1.000, 1.000 de cada 10.000, a fim de providenciar suprimentos ao povo que irá a Gabaá de Benjamim, para vingar toda essa infâmia que cometeram em Israel. E todos os de Israel uniram-se como um só homem contra a cidade. As tribos de Israel enviaram mensageiros por todos os clãs de Benjamim, dizendo: Que crime é esse que se cometeu entre vós? Entregai-nos agora mesmo esses filhos de Belial de Gabaá, para que os matemos, expurgando de Israel o mal. Mas os benjaminitas se negaram a atender o pedido de seus irmãos, os israelitas. Ao contrário,
vindos de todas as suas cidades, reuniram-se em Gabaá para sair em combate contra os israelitas. Naquele dia, alistaram-se 26.000 benjaminitas hábeis na espada, provenientes das cidades, fora os habitantes de Gabaá. De toda essa tropa, havia 700 homens de elite, todos eles canhotos e capazes de atirar com a funda num fio de cabelo, sem errar. Os israelitas, excluindo os de Benjamim, alistaram 400.000 homens hábeis com a espada, todos guerreiros. Levantaram-se e subiram a Betel para consultar a Deus, dizendo: Quem de nós subirá por primeiro para combater os benjaminitas? O Senhor respondeu: Judá irá por primeiro. Na manhã seguinte, os israelitas foram acampar nas proximidades de Gabaá. Os israelitas saíram para combater contra Benjamim e puseram-se em linha de combate de frente a Gabaá. Os benjaminitas saíram de Gabaá e abateram naquele dia 22.000 homens de Israel. A tropa israelita se refez e tornou a pôr-se em linha de combate no mesmo lugar onde se tinha colocado no primeiro dia. No dia anterior, porém, tinham subido a lamentar diante do Senhor até a tarde, consultando-o: Devemos novamente entrar em combate contra o nosso irmão Benjamim? E o Senhor havia respondido: Subam contra ele. No dia seguinte, no segundo dia, os israelitas avançaram contra os benjaminitas, e esses saíram de Gabaá contra eles, abatendo 18.000 homens de Israel, todos hábeis na espada. Todos os israelitas, a tropa inteira, subiram a Betel, e sentados ficaram a lamentar diante do Senhor. Jejuaram naquele dia até a tarde, e ofereceram holocaustos e sacrifícios de paz diante do Senhor. Depois, os israelitas consultaram o Senhor. Naquele tempo estava lá a arca da aliança de Deus, e Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava diante dela. Disseram: Devemos sair de novo para combater contra Benjamim, nosso irmão, ou devemos desistir? O Senhor respondeu: Subi, amanhã o entregarei em vossas mãos. Israel pôs homens de emboscada em torno de Gabaá. No terceiro dia, os israelitas marcharam contra os benjaminitas, pondo-se em linha de combate, como das outras vezes. Os benjaminitas saíram da cidade para investir contra a tropa, distanciando-se da cidade. Começaram a atacar a tropa, como das outras vezes, pelas estradas que conduzem a Betel e a Gabaá. Em campo aberto, abatendo uns 30 homens de Israel. Os benjaminitas pensaram: Estão sendo batidos por nós como antes. Mas os israelitas tinham combinado: Vamos fugir, a fim de atraí-los da cidade para os caminhos. Todos os homens de Israel abandonaram as posições e se reorganizaram em Baal-Tamar. Os israelitas que estavam emboscados irromperam das posições a oeste de Gabaá. 10.000 homens da elite de todo Israel chegaram em frente de Gabaá. O combate tornou-se violento, e os benjaminitas não suspeitavam que a desgraça pairava sobre eles. O Senhor desbaratou Benjamim diante de Israel. Naquele dia, os israelitas abateram Benjamim, 25.100 homens, todos hábeis na espada. Assim os benjaminitas se viram derrotados. É que os homens de Israel haviam cedido terreno a Benjamim, confiando na emboscada que tinham montado contra Gabaá. Com efeito, os da emboscada subitamente se lançaram contra Gabaá, invadiram-na e passaram toda a cidade a fio de espada. Os israelitas tinham combinado um sinal com os da emboscada. Quando esses fizessem subir uma coluna de fumaça para mostrar que haviam tomado a cidade, os outros israelitas voltariam ao combate. Ora, Benjamim, começando a causar vítimas aos israelitas, uns 30 mortos, pensou que iria derrotá-los, como no combate anterior. Mas quando a coluna de fumaça começou a subir da cidade, os benjaminitas voltaram-se para trás e viram as chamas da cidade elevando-se ao céu. Nisso, os israelitas contra-atacaram, e os benjaminitas ficaram aterrorizados, pois viram que a desgraça caía sobre eles. Bateram em retirada diante dos israelitas, em direção ao deserto, mas foram envolvidos pelo combate, pois os que vinham da cidade ali os massacravam. Cercaram os benjaminitas e os perseguiram, sem trégua, até o lado oposto, a leste de Gabaá. Tombaram 18.000 homens de Benjamim, todos eles guerreiros valentes. Bateram em retirada e fugiram em direção ao deserto, para o rochedo de Remon. Mas os israelitas liquidaram uns 5.000 homens pelos caminhos, e perseguindo-os até Gadaã, abateram mais 2.000. Naquele dia,
As baixas de Benjamim somaram 25.000 homens hábeis na espada, todos eles homens valentes. 600 homens bateram em retirada em direção ao deserto, para o rochedo de Remon. Ficaram 4 meses no rochedo de Remon. Quanto aos israelitas, voltaram-se contra os benjaminitas, passando à espada tudo o que encontravam, tanto homens como animais, e também incendiaram todas as cidades que encontravam. Capítulo 21. Os israelitas tinham feito em Maspa este juramento: ninguém de nós dará sua filha por mulher a um benjaminita. Então o povo foi a Betel, onde ficou até a tarde diante de Deus, levando seu clamor e grande pranto. Porque, Senhor Deus de Israel, diziam, aconteceu tal coisa a Israel, de modo que hoje falta uma tribo de Israel. No dia seguinte, o povo levantou-se bem cedo, edificou ali um altar e ofereceu holocaustos e sacrifícios de paz. Em seguida, os israelitas se perguntaram: quem dentre todas as tribos de Israel não compareceu na assembleia perante o Senhor? Pois tinham feito um solene juramento, declarando réu de morte quem não comparecesse diante do Senhor em Maspa. Os israelitas sentiram pena de seu irmão Benjamim e diziam: hoje foi cortada uma tribo de Israel. Como havemos de conseguir mulheres para os que restaram? Pois juramos pelo Senhor que não lhe daríamos nenhuma de nossas filhas por mulher. Há diante das tribos de Israel quem não compareceu diante do Senhor em Maspa? Ora, nenhum homem de Jabes de Galaade fora ao acampamento para a assembleia. Ao contarem o povo, viram que não havia ninguém do acampamento de Jabes de Galaade. Então a comunidade enviou para lá 12.000 guerreiros, com a seguinte ordem: ide, passai a fio de espada aos habitantes de Jabes de Galaade, inclusive mulheres e crianças. Assim fareis. Votai ao interdito todo varão, e também toda mulher que conheceu o homem, mas poupai as virgens. Encontraram entre os habitantes de Jabes de Galaade 400 jovens virgens, que não conheceram o homem, e as conduziram até o acampamento de Silo, na terra de Canaã. Toda a comunidade enviou mensageiros para conversar com os benjaminitas, que estavam no rochedo de Remon, propondo-lhes a paz. Quando os benjaminitas voltaram, os israelitas lhes deram às mulheres de Jabes de Galaade, que tinham sido poupadas, mas não se encontrou número suficiente. O povo continuou com pena de Benjamim, porque o Senhor deixara uma brecha entre as tribos de Israel. Os anciãos da comunidade disseram: como vamos conseguir mulheres para os restantes, já que as mulheres de Benjamim foram exterminadas? E acrescentaram: o patrimônio dos sobreviventes é de Benjamim, e não se deve destruir uma tribo de Israel. Nós, porém, não lhe podemos dar nossas filhas por mulher. De fato, os israelitas tinham jurado: maldito quem dera uma mulher a Benjamim. Então deliberaram: há uma festa do Senhor celebrada anualmente em Silo, ao norte de Betel, a leste do caminho que vai de Betel a Siquém, ao sul de Lebona. Mandaram, pois, dizer aos benjaminitas: ide emboscar-vos nas vinhas. Quando virdes as moças de Silo saindo para entrar nas danças de roda, saireis das vinhas, e cada um raptará para si uma mulher dentre as moças de Silo. Em seguida, ireis à terra de Benjamim, e se os pais ou irmãos vierem reclamar conosco, nós lhes diremos: tende compaixão, pois não pudemos tomar para cada um uma mulher durante a guerra, e se vós as tivesseis dado, seríeis agora culpados. Assim fizeram os benjaminitas. Levaram quantas mulheres precisavam, raptando-as entre as que estavam dançando. Voltaram à sua herança, reconstruíram as cidades e as habitaram. Os israelitas se dispersaram naquela ocasião, cada qual segundo sua tribo e seu clã, indo para sua herança. Naquele tempo não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia bem aos seus olhos. Provérbios capítulo 6, versículos 27 ao 35. Acaso pode alguém esconder fogo consigo, sem que se queime a sua roupa? Ou andará alguém sobre brasas, sem que se queime as plantas dos seus pés? Assim é aquele que se achega à mulher do próximo, não ficará puro quem quer que a toque. Não se recrimina o ladrão, se roubou para matar a fome. Mesmo assim, se apanhado, restituirá 7 vezes mais, e entregará todos os bens da sua casa. Quem, porém, comete adultério está louco. Perde sua vida quem faz tal coisa, pois arranja surras e desonra para si, e sua infâmia não se apagará.
pois o ciúme enfurece o marido, que não perdoará no dia da vingança. Não aceitará a expiação de ninguém, nem receberá presentes, por maiores que sejam. Sou o Padre Evandro, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Hoje escutamos os últimos capítulos do livro dos Juízes, o seu apêndice, e alguns versículos do capítulo 6 do livro dos Provérbios. No livro dos Juízes, o levita de Efraim toma como concubina uma mulher de Belém. Esta o deixa, e o levita foi buscá-la em Judá outra vez. Lá na casa do sogro, o levita é muito bem acolhido, e várias refeições acontecem, até que o casal resolve retornar para Efraim. No retorno, em Gabaá, há acolhida por parte de um ancião que os encontra na praça. E lá na casa do ancião acontece a perseguição dos gabaítas que abusam desta mulher, da mulher do levita. E a mulher sofreu tanto que acabou morrendo. Os israelitas resolvem punir Gabaá por causa desta morte. E há uma guerra contra a tribo de Benjamim promovida pelos israelitas. Os israelitas vencem, mas vencem não sem esforços. Muitas mortes, muitas lutas acontecem, mas a tribo de Benjamim é vencida. Mais tarde, para que os benjamitas não terminassem, as tribos de Israel fazem de tudo para que a tribo de Benjamim não se extinga, e dão-lhes as mulheres de Galaade e as moças de Silo. As tribos de Israel têm pena da tribo de Benjamim e fazem de tudo por ela. Hoje aprendemos nestes textos que toda conquista é cheia de lutas. Nós sabemos que vence o jogo quem treina muito. Colhe só quem planta com muito suor. E não há vitória sem esforço. Precisamos também nós continuar as nossas lutas diárias. As lutas na nossa casa, as lutas no trabalho, as lutas para permanecermos fiéis na comunidade. Que desafio! Mas seremos vitoriosos, seremos vencedores se continuarmos lutando. Os textos nos ensinam isto. Também aprendemos a importância e a necessidade da acolhida. O sogro do levita o acolhe, o ancião acolhe o casal. Receber o outro, acolhê-lo na própria casa e no interior do coração é tão necessário. Também nós precisamos aprender a acolher os irmãos e a guardá-los em nossos corações. Por fim, a compaixão. Os israelitas têm pena de Benjamim e ajudam esta tribo, apesar de todo o mal que haviam sofrido. Esta compaixão precisa ser uma realidade também para a nossa vida cristã. Que nós aprendamos a colocar o nosso coração junto com o coração do outro. Por fim, que aquilo que diz o livro dos Provérbios, os textos que nós ouvimos hoje, nos ajudem a reconhecer o valor precioso da nossa vida. A vida tem valor e por isso eu preciso ser fiel. Quem é adúltero perde a vida. Quem adora outros deuses perde o Deus verdadeiro. Quem adultera contra a sua família perde a própria vida e a própria bondade. Que Deus nos ajude
a lutarmos, a acolher e a ter compaixão sempre. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!